cumprimentos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero desejar uma manhã de bênção, uma manhã de vitória. Quero agradecer a todos que têm chegado aqui no canal do YouTube. Que o Senhor Jesus possa vos abençoar. Quero deixar aqui mais o Café com Deus nesta manhã, que está em Jó 42, cuja palavra de Deus fala: Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Aí a palavra de Deus fala assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas para mim que eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvia, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? A palavra de Deus fala aqui sobre a grandeza de Deus. Jó aqui, ele reconheceu que nenhum dos pensamentos do Senhor pode se frustrar. Nenhum plano que Deus faz para a minha vida ou para a sua vida pode ser impedido. Aqui Jó, depois de passar uma situação muito tremenda na vida dele, quando nós conhecemos que ele era justo, fiel, o próprio Deus deu testemunho de Jó, falando que ele era um homem íntegro, correto. Mas a palavra de Deus fala que Deus, permitiu com que Satanás viesse tocar nos seus bens, nos seus filhos. E ali começou, uma sucessão de perdas na vida de Jó. Jó perdeu gado, Jó perdeu casa, Jó perdeu filhos, Jó perdeu muita coisa. E a palavra de Deus fala que, não satisfeito, Satanás volta lá no céu e ainda continua falando que ele vai negar a Deus, que se o Senhor permitir tocar, ele nega a Deus. Então Deus, ele vai lá e permite que o Satanás toque na sua carne, mas não na sua vida. E a palavra de Deus nos fala que ele começa, a ter umas chagas muito fortes no seu corpo, que se espalhou pelo seu corpo a ponto dele coçar o seu corpo com cacos de telha. Você imagine, arrebentar vários e vários tumores, machucados, e ele coçando ali. E a palavra de Deus fala que ele se assentou distante, e ficou ali se lamentando, chorando, e os seus amigos ficaram ali, em volta dele, vários tempos, vários dias de silêncio. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando eles começaram a falar, eles começaram a querer questionar Jó e querer que Jó, falasse que tenha feito algo contra Deus, e por isso Deus estava tocando em tudo que era dele. Eles queriam que Jó confessasse um pecado, um erro que tinha feito, e Jó não tinha feito nada contra Deus, porque nós conhecemos a palavra e sabemos que até antes mesmo, de tudo acontecer, dos seus filhos se reunirem para beber, Jó, ele já colocava ali holocaustos ao Senhor, pedindo pelos futuros erros dos seus filhos, pedindo pelo tudo que ele tinha. Jó ofertava ao Senhor aquilo que era melhor, louvado seja o nome do Senhor. E não só ofertar, mas a sua vida mesmo era uma oferta ao Senhor. Por isso, Deus deu testemunho da vida de Jó. E a palavra de Deus vem nos garantir que eles começam ali, a formar um tribunal de julgamento, porque é assim. Muitas das vezes as pessoas veem você passando coisas, provações, lutas, e acham que você está passando aquilo dali porque você cometeu alguma coisa errada, que você fez, cometeu algum pecado perante o Senhor. Não que nós não sejamos pecadores, porque a palavra de Deus vai nos ensinar que nós somos pecadores, porque se falarmos que não somos, aí já nos fazemos pecadores. Então nós fomos concebidos e somos reconhecidos como um povo que somos pecadores, mas a graça de Deus, a misericórdia dele desce sobre a nossa vida. E nós sabemos que eles ficaram ali, tentando atribuir Jó a culpa daquilo tudo que ele tinha passado. E Deus, que não dorme, não pisca, não toscaneja, sempre vendo aquele diálogo ali, sempre vendo ali aquele espírito de acusações sobre a vida dele. E a palavra de Deus fala que quando Deus vem responder a Jó, ele responde a Jó no meio de um redemoinho, ou seja, é no meio da luta, é no meio da adversidade que Deus vai responder
Louvado seja o nome do Senhor, as suas orações, é no meio da luta, é no meio da adversidade, é no meio desse vento aí que você tem atravessado, que Deus vai responder as suas perguntas, os seus questionamentos, né? A palavra de Deus fala que Deus responde Jó do meio de um redemoinho, e ali Deus começa a responder Jó de uma forma diferente. Primeiro Deus questiona Jó, por que ele tanto se arrepende do seu nascimento? Se ele se formou, se ele conhece como, né, se forma uma criança no ventre de uma mãe, e ali, depois disso, Deus começa a fazer perguntas a Jó, qual Jó responde as perguntas do próprio Deus, e ali há um entendimento e há um discernimento no coração de Jó, que ele fala, eu só ouvia falar, mas hoje meus olhos te veem, ou seja, ele entendeu que depois daquele processo, ele adquiriu intimidade. Ele entendeu que depois daquelas provações e daquela perda, ele adquiriu intimidade para com Deus. E ao adquirir intimidade para com Deus, ele entendeu que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Por isso que ele falou, bem sei que tudo pode. Ele reconheceu o poderio de Deus. Ele falou, tudo pode, tudo Deus pode. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A palavra de Deus fala que Deus ali, louvado seja o nome do Senhor, muito se agradou, louvado seja o nome do Senhor, dessa resposta de Jó. E quando seus amigos estavam indo embora, Deus manda com que eles voltassem com oferta para que Jó oferecesse expiações a favor da sua vida, para que eles tivessem a misericórdia do Senhor através das orações de Jó. E ali a palavra de Deus vem nos falar que Jó, ele foi muito mais bem sucedido do que no seu primeiro estado. A palavra de Deus fala que Jó tiveram filhas lindíssimas e filhos lindos, 10 filhos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor restituiu a Jó tudo que ele tinha perdido. Ele tinha dado até em dobro aquilo que ele tinha perdido. O Senhor, ele entrou com providência na vida de Jó depois de tudo aquilo que ele passou. Então Deus está falando comigo e com você nesta manhã. Vale a pena você atravessar, vale a pena você passar por as lutas, pelas adversidades, por tudo isso que tem acontecido na sua vida. Vale a pena, porque a restituição de Deus vai chegar para a tua vida. Restituição no teu casamento, restituição na tua vida financeira, na tua vida espiritual. A restituição de Deus para a tua vida. Nesta manhã, o Senhor fala contigo. O que pode ser impedido quando Deus quer trabalhar? Nada. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode impedir, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que Deus quer fazer sobre a mim e sobre a sua vida. E Deus, ele é interessante, porque quando ele quer fazer algo tremendo, ele não deixa ninguém, porque ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele, a honra pertence a ele. E tudo que ele vai fazer na tua vida não vai depender de ninguém, para que ninguém lance ao rosto aquilo que ele vai fazer, mas vai depender sim de Deus, do Altíssimo, do autor e consumador da nossa fé. Então, que nós possamos entender que os planos do Senhor não são impedidos, né? Muitas das vezes tentamos, né, lutar contra a vontade de Deus, mas a vontade de Deus, ela é soberana, a vontade de Deus, ela é perfeita. Aquilo que não entendemos hoje, nós vamos entender amanhã, né? Aquilo que a gente não entende no momento, nesse presente momento agora, nós vamos entender, porque o Senhor, ele complica, descomplica e depois explica porque complicou. Ele depois explica o porquê que permitiu tantas coisas acontecer. Ele sendo Deus, né, que não precisava nos falar nada, mas ele fala tudo. Tudo que vai acontecer na nossa vida, nada acontece que o Senhor não fale com seus ungidos, seus escolhidos. Então que nessa manhã o Senhor venha vos abençoar, que Deus possa dar uma manhã de graça, de vitória. E lembre-se, né, que nenhum dos pensamentos do Senhor, nenhum dos planos do Senhor vão se frustrar na sua vida. Se Deus te prometeu, fica só na dispensação do Senhor. Ainda que aperte o circo, ainda que o véu tenha se levantado, ainda que sua visão não esteja enxergando, né, louvado seja o nome do Senhor, ainda que tudo que esteja acontecendo ao seu redor esteja dizendo que não. Deus fala que sim, então você entenda que se Deus falou que sim, vai se cumprir na tua vida, amém? Que Deus vos abençoe, uma manhã de bênção, de vitória, em nome de Jesus, amém.